E o jantar na residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, com o presidente Lula e líderes partidários, gerou polêmica não apenas pelas decisões políticas. O cardápio também chamou atenção. Os garçons serviram fettuccine com camarões e medalhões de carne ao molho, junto com bebidas caras, como vinhos espanhóis de R$ 1.200 a garrafa, além de uísques e licor. Piotr, essa reportagem saiu hoje, acho, no Estadão, né? As garrafas que foram encontradas depois desse encontro, desse jantar na terça-feira com Hugo Motta, o presidente Lula e líderes partidários, foram encontradas aí ao lado da residência oficial do presidente da Câmara, somam aí cerca de R$ 11 mil. E aí então a reportagem procurou a Câmara para explicar, entender os custos do evento, mas a Câmara não se manifestou, inclusive o espaço permanece aberto para manifestações. Eu só estou esperando quando é que vai ser o baile da ilha fiscal, porque está bem próximo, né? Porque é inacreditável num país como nós estamos, a residência oficial da Câmara, claro, é bancada pelo cidadão brasileiro. A questão é se o cidadão brasileiro também teve que pagar os vinhos tão caros assim, há vinhos bem mais em conta e vai garantir a festa do mesmo jeito. A questão é por que a festa? E, de novo, por que esse tipo de reunião na casa do presidente da Câmara? São reuniões institucionais, tem que ser feitas ali, em gabinete público, à luz do dia, ou seja, no horário do expediente. Quando você vai à noite, pronto, o clima já é outro. A pegada já é outra. E outra, a gente sabe que o Hugo Motta, especificamente o Hugo Motta, o presidente da Câmara, o homem mais acuado, com cara de desesperado que se tem hoje no Brasil, é o sujeito que mudou de opinião em relação à anistia e a posição dele. Ele ergueu a Constituição no gesto do Dr. Ulisses, lá na posse dele, depois de um jantar na casa do ministro Alexandre de Moraes. E manteve o posicionamento depois de uma viagem no avião presidencial com Luiz Inácio Lula da Silva. E mantém agora, pelo visto, esses encontros, digamos, da patota ou do clube, ou sei lá o nome que isso possa ser dado, a que nome, digamos, podemos nos referir a esses encontros. O fato é que, sim, de novo, é um tapa na cara do país. E essa gente parece que não para de bater no país, no cidadão brasileiro. É uma farra. É uma farra, exatamente. Couch. Primeiramente, uma cafonice, né? Uma cafonice enorme, gastar milhares de reais por vinhos caros com dinheiro público, fettuccine com camarões, é cafona esse desperdício, essa ostentação. Eles são o nouveau riche, que tem que demonstrar que eles chegaram a um ponto de bem-estar às custas dos pagadores de impostos e por isso tem que esbanjar. Evidentemente, a Janja está fazendo escola lá em Brasília, mas todas as vezes que eu vejo uma reunião na casa do presidente da Câmara ou na casa de algum ministro do Supremo Tribunal Federal, eu já começo a me preocupar, porque além de irrigar as barrigas fermentadas com alcoólicos de alto teor e de alto valor também, eu me pergunto o que eles foram conversar nesses converscotes. Provavelmente o sepultamento do requerimento da urgência, da lei da anistia, né? Do PL da anistia, ou quem sabe algum outro acordo político que foi irrigado e foi brindado, né, nessas ceias pantagruélicas. Então, além de ser um desperdício, mais uma vez, de dinheiro público, em um país onde a renda média mal chega a R$ 3.000 por mês, eles tomam garrafas de milhares de reais por noite, além de ser uma cafonice de novos ricos que não conseguem muitas vezes ganhar dinheiro honestamente na iniciativa privada e acabam arrombando os cofres públicos, como vimos no caso do escândalo do INSS. Inclusive, que falta de noção, né, brindar desse jeito no mesmo dia em que foi descoberto esse golpe às custas dos brasileiros mais pobres no INSS. No mínimo, um pouco mais de sobriedade para todo mundo. Vamos baixar um pouquinho o teor alcoólico e o teor dos vinhos e também da lambança em respeito aos milhares de brasileiros que não conseguem chegar no final do mês por causa desses ladrões que, inclusive, provavelmente fizeram parte de algum esquema dentro do governo. Recato, né? Um pouco de recato, de respeito, ou vergonha na cara, qualquer coisa assim já resolveria. Fica um escárnio. E, Alexandre, vale lembrar que esse jantar ocorreu na quarta-feira e na quinta-feira, Hugo Motta, presidente da Câmara, decide então pelo adiamento, mais uma vez, da votação do projeto da anistia. Pois é, óbvio que foi tratado isso, né, e regado a vinho. E já que falamos em vinho, né,
em tempos de Portugal a gente fica sabendo de algumas coisas. Por exemplo, no restaurante onde foi a então presidente Dilma, que saiu carregada, olha, 1.200 uma garrafa de vinho é um microvinho perto do que ela gastou naquele restaurante, que tem estrelas Michelin, né? Deu ao redor de 15 mil euros, tá bom? Lá em Brasília, a gente também fica sabendo quem são aqueles que compram vinhos de 1.200, de 6 mil, de 5 mil, de 7 mil. Compram vinhos com dinheiro dos pagadores de impostos, né? E outra historinha, essa divertida, num restaurante em Lisboa, em que o gerente me pediu para tirar uma foto anos atrás, e depois me mostrou a parede onde a foto iria, e eu vi que lá estava o Lula. Aí eu virei para ele e disse, puxa, quer dizer que essa é a segunda vez que eu estou pagando a conta aqui. Enfim, essas reuniões, o Hugo Motta está confundindo harmonia entre poderes com subserviência, com submissão, só porque ele é julgado pelo Supremo, tem alguma coisa presa lá no Supremo. E aí ele tira a independência do poder, né? O próprio ministro Fux precisou lembrar o outro dia que o poder político por excelência, o poder mais forte, o maior dos poderes, aliás, está em primeiro lugar no artigo 2º da Constituição, o poder legislativo, que recebe do povo a procuração para agir em seu nome, é o poder legislativo. E aí o presidente do Senado, o presidente da Câmara, se apequena, e apequena a representação dos estados no Senado e do povo na Câmara Federal. Eu acho que é um caso de a maioria dos deputados e a maioria dos senadores pensarem a respeito disso, né? Na hora de eleger um representante da casa, o speaker, né? o presidente da casa, aquele que vai falar pela casa, que faça uma escolha de alguém que tenha posição, que saiba o valor do legislativo, né? Que tenha lido Montesquieu, que saiba alguma coisa sobre democracia, como a democracia funciona, né? Aliás, eu acho que para ser candidato devia ter uma espécie de vestibular de conhecimento mínimo de noções de como funciona um Estado de direito democrático, né? Inclusive vale para quem for fazer a sabatina para ser ministro do Supremo lá no Senado.